Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho então sobre os direitos reprodutivos, tá? Como eu falei, vai ser um tópico que a gente vai explorar mais em saúde da mulher, porque certamente vai cair alguma questão que envolva, tá? Mas aqui a gente vai trazer porque tá dentro, né, dessa possibilidade aí. Você pode se planejar, né? A gente às vezes olha o planejamento reprodutivo, né, que era planejamento familiar e hoje é planejamento reprodutivo, tá? A gente olha como um programa para você fazer o que? A laqueadura, né? Eu acredito que todas nós, né? Ah, mas eu quero fazer a laqueadura, então eu vou lá para o planejamento reprodutivo. Mas, gente, é autoexplicativo. O próprio nome já diz, né? Planejamento reprodutivo é para você se planejar a reprodução. Só que, infelizmente, isso é um pouco equivocado aí na hora da sua execução. Então, a gente precisa saber que existe, tá? E principalmente qual é a legislação que regulamenta, tá bom? O planejamento familiar ou reprodutivo, nomenclatura atual reprodutivo, tá? Vocês podem colocar até um asterisco aí se vocês quiserem, porque na hora da prova pode perguntar planejamento reprodutivo e vocês, o que é isso? É a mesma coisa que planejamento familiar, tá bom? Conjunto de ações de regulação da fecundidade de forma que garanta direitos iguais da Constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Isso aqui está no artigo 2 dessa legislação, tá? Atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil. E são tópicos interessantes que a gente precisa conhecer, voltado aí mais para a parte, né, de legislação do planejamento reprodutivo, tá? Isso aqui são só conceitos para a gente poder falar. Na apostila tem aí algumas definições mais esclarecedoras sobre, tá bom? Foi? E além disso, a gente encontra, né, alguns princípios aí, algumas metas, eu diria, desse planejamento, tá? Esse planejamento, ele simplesmente diminui o número de gestações não desejadas e de abortamentos provocados. Porque dentro do planejamento reprodutivo, a gente não trabalha somente a laqueadura, a gente trabalha os outros métodos, né? Que infelizmente, por falta de informação, eles às vezes não chegam a determinadas mulheres. Angélica, não é possível, 2023, vamos sair um pouquinho da bolha e vamos lembrar que tem mulheres que não têm acesso. Isso é a nossa realidade, né? E se elas tiverem acesso, certamente diminuiria o número dessas gestações que não são desejadas e também o número de abortamento, tá? Além disso, diminui o número de cesáreas realizadas para fazer a ligadura tubária, tá? Diminui o número de ligaduras tubárias por falta de opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais. O aumento o intervalo entre as gestações. Isso é interessante, pessoal. Qual é o intervalo que a gente precisa ter entre uma gestação ou outra? Qual o intervalo que a gente pode ter? O intervalo, pessoal, são de 12 meses, tá? É isso aí. No entanto, é uma realidade? Não é, né? Não é. E os problemas que vão cair na prova vai ser aquela mulher que, foi uma atrás da outra, entendeu? Então, não é uma realidade nossa. Mas a gente tem aí essa possibilidade de gravidez no puerpério. O desejável é que seja 1 ano, tá? O ideal é que seja pelo menos 2 anos entre uma gestação ou outra, tá? A gravidez no puerpério, ela acaba trazendo muitas situações hormonais aí, né, envolvidas, enfim, não é o interessante, tá? E o planejamento, obviamente, reprodutivo, familiar, ele vai trazer isso pra gente, tá? Essa possibilidade aí de você entender que não é interessante ter uma gestação após a outra, tá? Contribuindo para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para que eles sejam adequadamente amamentados, tá? A gente vai falar sobre aleitamento materno e sua importância nutricional aqui, tá?
Além disso, possibilita planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas descompensadas, tais como diabetes, cardiopatia, hipertensão, portadoras de HIV, entre outras. Tá? Então, a gente vai falar sobre tudo isso ali, ok? Então, o direito reprodutivo, ele vai estar te dando essa informação, é uma informação preventiva, né? Aí a gente vai recordar ali, né, do SUS, qual é a palavrinha que eu costumo falar, né? Qual é a palavrinha mágica do SUS? Prevenção. E o direito reprodutivo, o planejamento reprodutivo e o planejamento familiar, ele está envolvido aí nessa prevenção, né? Que previne aí, Angélica, mas gestação não é doença. Não, não é doença, mas as consequências dessa gestação podem ser aí muito difíceis. Tá? E a gente tem como evitar. Mas isso aí tem que passar informação, enfim, é uma discussão longa para nossa manhã, tá? Então, isso aqui são as metas dos direitos reprodutivos, metas tiradas direto aí do Ministério da Saúde para vocês, tá? Eu trouxe uma questãozinha para a gente poder resolver. É uma questão da residência multiprofissional para enfermagem, falando sobre gravidez não planejada, tá? E como que isso cai. Como eu falei com vocês, a gente vai destrinchar esse assunto em saúde da mulher, tá? Mas já vamos pincelar aqui, já vamos apontar aqui, porque é necessário. Vamos lá. Os esquemas de associação de medicamentos para prevenção da gravidez não planejada em situações de violência sexual deverão ser iniciados o mais precocemente possível, preferencialmente em até 24 horas. Quem dá mais ou quem dá mais. Quem dá mais. Aqui a gente está falando, né, sobre medicamento para prevenção. A gente está falando da pílula do dia seguinte, lembram dela? Essa pílula do dia seguinte, ela pode ser tomada preferencialmente em até... Quem dá mais? 24 horas, na verdade, né, só que aqui a pessoa foi violentada, e olha... É porque eu estou falando aqui em relação à violência sexual, no hospital, a gente faz exame, né? Então, além da pílula do dia seguinte, a gente faz o coquetel. Sim, então, para as doenças, né? 4 horas. Sim. A gente 24 Perfeito. É interessante que a gente observe o que é protocolado no nosso ambiente de trabalho, perfeito, tá, Desirê? E o que é visto realmente ali nas legislações, tá? Quando a gente está falando de violência sexual, obviamente a gente está vendo que é algo que não foi ali desejado e tudo mais, e que pode sim haver, né, a ideia de que você precisa fazer um exame e tudo mais. Só que a gente está falando aqui da medicação. Essa medicação, ela precisa ser feita até qual tempo, qual período, né, dessa medicação emergencial, tá? Se essa mulher, ela foi violentada e às vezes ela teve acesso ao hospital tempos depois, a gente precisa fazer a gente precisa ter essa ideia, entendeu? Fazer esse como eu posso dizer, esse cronograma, tá? Porque existem mulheres que são violentadas e que elas, às vezes, só vão no serviço de saúde quando elas sentem alguma coisa. Ou essas mulheres, elas são violentadas e só depois do que o psicológico melhora que elas vão procurar um serviço de saúde. Então, é interessante que a gente tenha essa ideia, né? As 24 horas é o ideal, tá? Muitas questões de concurso traz isso, tá? Ideal, preferencialmente, desejável. Então, a gente tem que ficar de olho nessas palavrinhas. Aqui é preferencialmente, tá? As pílulas do dia seguinte, elas podem ser tomadas até 72 horas, tá? Ideal, no mesmo momento, mas às vezes não tem como. Então, preferencialmente, é até o final, 72 horas. Passou de 72 horas, não tem mais, pode correr o risco, tá? Lembrando que as pílulas emergenciais, elas são 100% seguras? Não, tá? Não há
segurança com relação a esses métodos, tá? Somente o preservativo.